Queridos amigos, gostaria de fazê-los bem-vindos a essa nossa aula aqui do curso A Família Eterna. E para a gente começar, ah, Emily, você poderia fazer a oração de abertura para a gente, por favor? Posso sim, posso sim. Parece que tem um fone do lado. Tá, isso. Querido e amado Pai Celestial. Amém. Obrigado, Emily. Muito bom estar com vocês. Lembrando que o convite é que vocês fiquem à vontade aí para fazer seus comentários, compartilhar os pensamentos e sentimentos que vocês tiverem sobre o assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Nós vamos estudar as lições 14 e 15 do curso A Família Eterna, e essas lições falam sobre como lidar com o uso da pornografia, tá bom? E o mandamento de multiplicar-se e encher a terra, tá? A gente vai começar falando um pouquinho sobre pornografia, e eu queria ouvir de vocês duas aí, na sua opinião, assim, pelo que você sabe, como você definiria a pornografia? O que é pornografia? Vocês podem ligar o microfone ou podem compartilhar no chat. Mas queria ouvir de vocês sua definição sobre o que é pornografia para você. Para mim, acho que para mim tem dois definitivos, né? A pornografia quando ela é imagem ou vídeo, que é as pessoas mostrando sem roupa, né? E Ok? em palavras, assim, palavras vulgares, palavras que afastam o espírito. Ok, Emily, então, por meio de imagens ou vídeos, né? A gente com pessoas com pouca roupa ou sem roupa e por meio de palavras, né? Algumas palavras, os termos que usamos, muito bom. E para você, Letícia, tem algo mais que você poderia acrescentar? Sua definição sobre isso? Sim, sim. Eu acho que é todas as formas de leviandade, né? Como as pessoas tratam o corpo e para mim é basicamente isso. Tipo, seja por filme, vídeo, músicas, palavras, às vezes até mesmo ações. Então, toda Sim. forma de leviandade para mim, de tratar o corpo, se refere à pornografia. Interessante, Letícia, muito bom, né? As formas levianas que podemos tratar o nosso corpo, né? Que é um templo sagrado. E sabe que essa pornografia é uma praga que ela está assolando o mundo inteiro, né? E é tão importante a gente estar atento com isso, né? Eu queria compartilhar com vocês uma definição que está lá nos tópicos do Evangelho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Emily, poderia ler para nós essa definição sobre a Deixa pornografia? aparecer. Qualquer material que mostre ou descreva o corpo humano ou conduta sexual de maneira a estimular desejos sexuais. Ok, então essa é a definição de pornografia, tá? É importante a gente saber claramente o que é. Qualquer material que mostre ou descreva o corpo humano ou a conduta sexual de maneira a estimular desejos sexuais, tá bom? Agora, a gente vai ver aqui quais são alguns motivos ou justificativas que as pessoas apresentam para usar, né, ou fazer uso de pornografia. Ah, pode ler, Ana Letícia, para nós, por favor? Faço sim. O uso de pornografia cresce cada vez mais. Que motivos algumas pessoas apresentam para justificar o uso da pornografia? 1. É um hábito. 2. Não consigo parar. 3. Não prejudica ninguém. 4. É natural. 5. É só uma diversão. 6. Alguns estudos sugerem que é útil para o desenvolvimento sexual e as relações íntimas. E obrigado, Letícia. Então, esses são alguns motivos, né, que as pessoas alegam para justificar o uso da pornografia. Mas lembrando que isso não é justificável, né? Não há justificativa.
E assim, a gente entende aqui, é claro que talvez alguns de nós não tenhamos esse desafio com pornografia, e talvez alguns de nós aqui tenhamos esse desafio com pornografia. E a ideia dessa aula é a gente entender alguns princípios sobre isso, e especialmente como o Senhor pode nos ajudar a nos ver livres desse desafio. E talvez eu não use pornografia, não faça uso de pornografia, mas eu também conheço alguém que tem esse desafio. Então, como eu posso ajudar, né, um amigo que tem esse desafio a vencer, né, essa aprovação, tá bom? Eu vou compartilhar também aqui com vocês agora, é, onde podemos encontrar pornografia. Vocês já até fizeram alguns comentários sobre isso, mas eu queria reforçar aqui com essa citação do presidente Oaks, tá? Então, Nayane, tudo bom contigo? Nayane, na escuta, câmbio. Não sei se ela me ouve. Acho que ela não está me ouvindo. Então, vamos lá. Emily, você poderia ler para a gente essa citação? Posso sim. Posso. Tá. Um dos motivos principais do crescente problema da pornografia é o de que, no mundo atual, encontra palavras e imagens com conteúdo e influências sexuais espalhadas por toda parte. Elas podem ser encontradas em filmes, programas de televisão, mídia social, mensagens de texto, aplicativos para celulares, propagandas, livros, música e conversas cotidianas. Como resultado disso, é inevitável que todos estejamos constante e continuamente expostos a mensagens sexualizadas. Ok. Bem, obrigado, Emily. De acordo com essa citação do presidente Oaks, de que forma a gente precisa estar alerta em relação ao contato que podemos ter com a pornografia? Quais cuidados a gente precisa ter, de acordo com o que ele ensinou aí? É interessante a colocação do presidente Oaks, porque apesar de que nós, santos dos últimos dias, devemos permanecer em lugares santos, puros, e evitar o máximo de contato com isso, como ele mesmo disse, é inevitável. A gente encontra em todo lugar, às vezes, tipo, até mesmo em casa, no domingo, eu tô aqui em casa de boas, aí os vizinhos colocam músicas altas com uma letra assim bem pesada, sabe? E é muito inevitável isso hoje em dia, é muito inevitável. Tipo, quanto mais a gente foge dessas coisas, quanto mais a gente evita, parece que mais o inimigo ataca, né? Mais ele explana essas coisas por aí. É verdade, Letícia, né? A gente tá interessante isso que ele falou, porque a pornografia ela tá escancarada aí, né? Ela é um problema muito sério. Tá espalhada por toda parte. Às vezes a gente não é algo que a gente vai procurar mais, né, no celular, algo assim. Eu costumo dizer que a pornografia às vezes ela se apresenta para nós, ela vem até nós e a gente precisa, como você, às vezes na música, os vizinhos, né, como você deu exemplo, e a gente precisa estar atento com isso, porque a gente precisa entender como Satanás vai tentar nos influenciar a ter contato com a pornografia. Quais meios que ele vai usar? E aqui ele fala alguns, né? Às vezes a música, os filmes, televisão, aplicativo de celulares, propaganda, que nós vemos aí em outdoor, na rua, né? Na TV, né? Então, à nossa volta, né? E a gente tem que, na última aula a gente falou sobre isso, né? A gente tem que ter uma linha bem definida, uma linha de segurança de uma forma que a gente não pode ultrapassar essa linha, né? Não podemos estar num território que seja perigoso para nós, e a gente vai se colocar em uma situação de perigo. A Nayane fez um comentário aqui no chat. Ah, tá bom, Nayane, mas se você não puder falar, usa o chat, é isso aí, para participar conosco. Obrigado por avisar, viu? Ela comentou aqui.
Precisamos ter cuidado com os conteúdos que consumimos nas mídias sociais. Parar de normalizar alguns tipos de filmes. Às vezes achamos que é algo inofensivo, mas essas brechas abrem espaço para isso. Interessante esse seu comentário, viu? Porque às vezes eu vejo, Nayane, né? Às vezes eu vejo muitos de nós assistindo filmes ou séries que têm conteúdo pornográfico. E como você usou o termo aqui, às vezes a gente normaliza isso. A gente acha isso normal. Ah, é normal. Isso é normal ter uma partezinha lá que tem uma coisa errada. Não é normal. A gente não pode baixar nossa linha, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Obrigado. Obrigado pelo comentário, Nayane. Agora, é importante também, além de conhecer os meios que Satanás vai tentar nos influenciar, eu queria compartilhar uma citação com vocês que fala a influência que a pornografia causa em nós, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Essa citação foi tirada lá dos tópicos do Evangelho, tá bom? Que fala sobre pornografia. Ah, Marilyn, você poderia ler para nós? Posso. A pornografia ataca nossa felicidade com falsas mensagens sobre sexo. A sexualidade saudável pode nos trazer alegrias e nos ajudar a ter bons relacionamentos. Mas a pornografia nos isola dos outros e nos deprime. A pornografia faz das pessoas objetos, encoraja a gratificação egoísta e interpreta erroneamente a sexualidade. Ela nos prejudica física, psicológica, social e espiritualmente. E mais chamou a tua atenção aí, Marilyn, sobre como ela nos afeta, né? Como a pornografia pode nos afetar. É interessante que a pornografia ela tem a capacidade de nos prejudicar em todas as áreas, né? Física, psicológica, social e espiritualmente. Às vezes a gente acha que pode ser só espiritualmente, né? Mas é errado, porque pode afetar em todas as áreas da nossa vida. E é interessante uma outra parte aqui que fala que ela faz das pessoas objetos, encoraja a gratificação egoísta, que eu diria que é uma gratificação muito fácil, né? E não é assim que a vida é, não é assim que a gente aprende, as coisas elas não vêm fáceis. Normalmente, quando vem fácil, a gente não dá valor. Então, é basicamente o contrário de tudo que a gente aprende e que a gente deve viver. Então, não é bom e afeta todas as partes da nossa vida. Importante estar bem claro isso para nós, né? Como ela nos afeta, inclusive, ela prejudica nossos relacionamentos, né? Nossos relacionamentos com as pessoas. Quando a gente é casado, ela prejudica nosso relacionamento conjugal. A gente vai ver uma experiência sobre isso. Mas é importante saber como ela nos afeta, como ela nos faz mal, né? Não só espiritualmente, como a Mary falou, mas em todas as áreas da vida. Agora, como podemos estar livres dessa influência, tá bom? Desse mau hábito, dessa transgressão. Vou compartilhar com vocês uma citação do Aldeux que ele nos dá um conselho muito direto sobre isso. Opa, pulei. Gleison, poderia ler para nós? É Gleidson ou Cleison? Gleison. O Gleidson tá aí também? Tá. Então deixa o Gleidson primeiro. Depois o Gleison. O presidente Oaks nos aconselhou: façam tudo o que puderem para evitar a pornografia. Não se conforme com nenhum grau de tentação. Previnam-se contra o pecado e evitem ter que lidar com sua destruição inevitável. Então, desliguem-na.
Olhem para o outro lado, evitem-na a todo custo. Voltem seus pensamentos para caminhos edificantes. E a Ronda do Obrigado, Recife. Obrigado, Gleidson. Como podemos evitar a pornografia, então, de acordo com o que o presidente Jobs ensinou aí? Olhar para o lado. Essa é uma coisa simples, né? Mas funciona. Funciona. E ele falou: olhe para o outro lado. E essa é uma forma. Tem algo mais que chamou a atenção de vocês aí? Sobre como evitá-la? Vocês já tiveram alguma experiência pessoal onde vocês seguiram algum desses conselhos aqui para vencer ou evitar a pornografia? Vocês se recordam de ter alguma experiência que vocês estavam diante de uma tentação e vocês fizeram alguma dessas coisas ou alguma outra coisa para evitar a pornografia? Se recordam de alguma experiência assim? Eu acho que eu tenho uma experiência. Pois não. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Quando eu era recém-conversa, né? Eu ainda era do sétimo ano. Sétimo ano, né? Do ensino fundamental. Aham. Aí, tava muito. Assim, que tá, né? Todo tempo, mas eu tava muito mais querendo assim. Ah, isso que eu vou fazer e tal. Aí meus colegas não eram, né? Minhas amigas na época, não eram conversas e elas falavam sobre todo tipo de coisa, chamavam palavrão, essas coisas. E toda vez que elas vinham com esses papos, assim, eu falei, "Ok, na minha frente não, vou falar longe, porque eu não aceito isso. Foi aí que elas pararam mais de falar na minha frente. Excelente, Emily. Como você acha que essa tua atitude te deu força para continuar resistindo a se estar próximo de pornografia? Como você acha que isso te fortaleceu para continuar longe de pornografia, continuar evitando a pornografia? Peraí que eu tô pensando. Eu acho que é tipo, tipo um gatilho, sabe? Uma chavinha que a gente vira, que a gente fez uma vez, a gente vai continuar fazendo sempre, a gente vai continuar evitando sempre. Isso, interessante. E isso mostra a nossa fé. Quando a gente evita uma vez e não cede à tentação, a gente ganha mais poder. Mas toda vez que a gente cede a uma tentação, a gente perde poder. E aí a gente fica mais suscetível a cair numa tentação novamente. Então, é muito importante isso que o presidente Oaks falou. Não devemos nos conformar com nenhum grau de tentação. Nenhum grau, mesmo que seja aquele, a gente acha que é aquele coisa pequena, que não tem problema, a gente não deve se conformar. Não devemos nos envolver com nenhum grau de pornografia, tá bom? Agora, a gente viu algumas dicas aqui, alguns conselhos sobre o que precisamos fazer, inclusive nossos pensamentos, né? Nossos pensamentos também são uma forma onde o inimigo abre portas para nos tentar em relação à pornografia. E nossos pensamentos é onde nascem nossas escolhas, né? Nossas atitudes. A gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. Agora, e aqueles que estão lutando contra isso? Que estão se esforçando, que têm esse desafio? O que fazer para se libertar da pornografia, dessa praga, né? Dessa provação? Eu queria compartilhar um vídeo com vocês que fala a experiência de um irmão que ele é casado e ele tinha esse desafio com a pornografia e como ele pôde vencer isso por meio do Salvador Jesus Cristo, do poder de cura do Salvador Jesus Cristo. Então, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês e eu queria que vocês prestassem atenção nas coisas que serão ensinadas e tentar anotar alguns princípios ou frases que chamaram essa atenção para a gente debater depois, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A ideia aqui é como podemos vencer a pornografia por meio do Salvador Jesus Cristo.
A pornografia atualmente é uma praga como nunca vimos. Ela está separando as famílias, está destruindo vidas. Ela distorce nossa percepção das pessoas e do que é o amor verdadeiro. Sabia no fundo do meu coração. Tenho um problema. Eu sabia que tinha algo de errado. Aí descobri que ele estava viciado em pornografia. Na verdade, procurei minha esposa para conversar. E contar-lhe que estava me esforçando e queria ajuda. Decidi que faria o que fosse necessário. Nosso bispo foi um grande apoio para mim e para o Troy. Procuramos ajuda profissional e me explicaram tudo o que estava acontecendo. Estava pronto para falar. Começar a contar tudo sobre a minha dependência em todos os detalhes. Foi difícil. Tudo veio à tona, todas as escolhas e decisões que ele fizera decorrentes de sua dependência. E levei isso para o lado pessoal. Naquele determinado momento, iniciava meu processo de recuperação. Isso a colocou bem no início da recuperação. A angústia e a dor eram tão intensas que, se não acertássemos as coisas, teríamos que nos separar. O processo de cura dos efeitos da pornografia é muito demorado. E a situação de cada pessoa é única. Nós precisamos ter fé que o Salvador nos conhece e está ciente de nossa situação. Ele sabe como curar-nos e curar aqueles à nossa volta. Demorou um pouco. Acho que eu só precisava ficar sozinha. Mas eu não queria ficar sem ele. E eu estava lendo em Moisés, capítulo 7, sobre Enoque. E ele viu Satanás, e este tinha uma grande corrente na mão que cobria de trevas toda a face da terra. E ele olhou para cima e riu, e seus anjos rejubilaram-se. Quando li essa escritura, percebi que o adversário estava rindo de mim, do Troy e de sua dependência. Eu não queria mais lhe dar um motivo para rir. Queria resgatar minha família e meu casamento. Nosso Pai Celestial ama cada um de seus filhos. Ele sabia que os efeitos da pornografia seriam a praga de nossos dias, então ele providenciou uma saída. E isto é além da nossa capacidade de compreensão, mas é a pura verdade. Nosso Pai Celestial providenciou um meio para nos resgatar. Lembro ter me ajoelhado e suplicado a Deus para que ajudasse a minha querida esposa. Sabia que a tinha magoado, sabia que ela estava sofrendo. E, na mesma oração, também supliquei pelo perdão. O Senhor me ajudou a ver que precisamos um do outro para passar por essa vida e resolver todas as coisas juntos. Ele não consegue superar sua dependência sem mim. E eu não consigo passar esta vida sem ele. O Senhor nos conhece e nos ama. Nós somos seus filhos. Ele sabia que cometeríamos erros. Muitos nem mesmo querem pedir ajuda ao Pai em oração porque sentem que foram longe demais e não têm como retornar. Ele não vai me ouvir. Por que me ouviria? Ele não me ama mais. Nada pode estar mais longe da verdade. Quando o buscamos, Ele imediatamente começa a nos ajudar e a aliviar o nosso fardo. Não há palavras para descrever o que o Senhor fez por mim e por minha família. Nunca tivemos tão próximos. Teria sido uma vitória do adversário se minha família se desintegrasse. Nossa vitória
E a vitória do Pai Celestial foi salvar nossa família e permitir que o Salvador salvasse nossa família. Ele tomou um homem quebrantado, um coração quebrantado, uma alma quebrantada. Uma pessoa que se odiava, que era autodestrutiva. E ele me curou. Pensamentos e sentimentos vocês tiveram aí que gostariam de compartilhar sobre a experiência desse ano em relação à pornografia e sobre como podemos vencê-la por meio do Salvador Jesus Cristo. E, presidente, Oi? eu gostei que logo ele reconheceu, né, que ele estava precisando de ajuda. E ele falou com a esposa dele, e depois decidiu falar com o bispo, pediu ajuda para as pessoas, né, porque ele sozinho provavelmente não ia conseguir sair daquele vício. Então, por isso que é importante a gente ter pessoas do nosso lado que vão estar ali nos ajudando, nos apoiando. E eu na internet, né, estava vendo alguns documentários, aquele ator que fazia o Julius no Todo Mundo Odeia o Chris, ele também tinha essa dificuldade, né? Ele falou que isso destruiu a família dele, que afastou ele do mundo, e as pessoas ao redor dele viram que, né, tipo, deixaram ele de lado e ele vivia só no mundo dele, né, naquele mundo ali pornográfico dele. Então, isso realmente, ela nos afasta do Senhor, destrói a nossa família, e a gente tem que procurar ajuda, tanto do bispo como da nossa esposa, no caso, né, se for necessário, e a gente tem que nos livrar, né, como os profetas vivem nos falando, né, que isso é uma das pragas do mundo atual. Obrigado, meu amigo Leidson. Muito bom. Como você disse, esse é um assunto, como alguns outros assuntos, que a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente não consegue sozinho. Então, se algum de nós aqui tem esse desafio, ou a gente conhece alguém que tenha, esse é um princípio importante, lembrar que a gente precisa de ajuda, até às vezes de ajuda profissional. Inclusive, nós temos um site da igreja que fala sobre isso, né? Que nos dá várias orientações sobre como podemos vencer essa pornografia. Obrigado por compartilhar, Gleison. Algum pensamento a mais, algum sentimento que vocês gostariam de compartilhar a respeito do vídeo, de como o Salvador pode nos curar? Eu queria compartilhar meu testemunho com vocês e dizer que eu sei que o processo de arrependimento e de cura não é um processo rápido. Às vezes é um processo lento, que exige muita paciência e fé. Mas eu sei que o Senhor pode nos curar. Na verdade, não há nada com que o Senhor não possa nos curar. A gente está estudando sobre Jesus Cristo, agora no Novo Testamento, e o poder de cura que ele tem. Então, deixe que ele pode nos curar. E que ele não nos abandonou. Que mesmo a gente tentando e às vezes caindo e não conseguindo e tentando, ele não vai nos abandonar. O Senhor ama nosso esforço. E a gente nunca está longe demais dele. A gente nunca se afastou ou não consegue se afastar ao ponto de ele não conseguir nos alcançar. Porque ele nos ama. Então, o meu convite para nós é que a gente possa nos manter afastados e limpos desse mal. E que se nós temos desafios com isso, que possamos buscar ajuda
ajuda de nossos líderes, ajuda de nossos entes queridos e principalmente a ajuda do Senhor, porque Ele pode nos curar. Testifico disso para vocês, meus amigos. Falando um pouquinho sobre o outro tema da nossa aula, que é sobre termos filhos, né? A bênção de poder ter filhos. E esse é o mandamento de multiplicar-se e encher a terra. Eu queria compartilhar aqui uma imagem com vocês. Compartilhar. Acho que vocês já estão vendo aí. Vocês já estão vendo. Dá uma olhadinha nessas pequeninas aí. E eu queria saber de vocês que palavras vocês usariam para descrever o sentimento que vocês ou que as pessoas têm em relação a ter filhos. Que palavras vocês usariam para descrever o sentimento que podemos ter em relação a ter filhos? Já tinha a pergunta. Queria ouvir vocês aí, olhando essa imagem. Cada vez, para não ter briga. Bom, eles são uma fofura, né? Elas são uma fofura. Concordo, Mas, concordo. eu, desde criança, sempre disse que eu queria ter apenas 2 filhos, né? Só que quando eu Ok. fui ao templo para ter uma investidura, as bênçãos do templo deixam claras, né? Sobre os filhos, sobre as bênçãos que teremos por termos filhos. Então, quando eu recebi minha investidura, eu recebi um desejo muito maior de ter muitos filhos. Só não sei se será possível, vamos ver ainda, né? Mas o desejo em si é que nada mais nessa vida vai nos fazer feliz a não ser a nossa família, né? Então, eu fico pensando nisso. Talvez muitos filhos nos darão muita felicidade. Claro que muita dor de cabeça também, mas muitas felicidades. Legal. Muita felicidade, né? Como o Gleison falou. Às vezes uma dorzinha de cabeça, né? É verdade, são alguns sentimentos que a gente tem. A Nayane, como no meu caso, é um sonho. Olha, é um sonho. Essa imagem que vocês viram é da Sara e da Isis. São as minhas duas princesas, quando elas eram bebezinhas, né? A Sara hoje já tem 10 anos, a Isis vai fazer 5 daqui a pouco, e são uma bênção para nós, né? Para nossa família aqui. E assim, o mandamento de crescer e multiplicar, encher a terra, aquele mandamento que o Senhor deu lá no Jardim do Éden para Adão e Eva, lá na família Proclamação ao Mundo, ensina que esse mandamento continua em vigor. E bem como é um mandamento, Satanás, como é parte do plano, ele vai fazer oposição para que a gente não guarde esse e todos os outros mandamentos. E às vezes uma coisa que ele trabalha conosco é em relação às nossas prioridades, tá bom? Então, às vezes a gente tem algumas prioridades como casal ou como futuros casais, e ter filhos não é uma delas. Queria compartilhar uma citação que fala sobre isso, que ensina sobre isso, tá bom? Uma citação que o presidente Oaks compartilhou, desculpa, o presidente Anderson, Elder Anderson, do qual os dois compartilhou, de uma mãe que não é membro da igreja. E ela falou a visão, ela compartilhou a visão dela sobre isso, tá? Deixa eu ver. E você poderia ler para nós? Posso sim.
Pode ler. Tá, só um momento. Muitas vezes no mundo de hoje marginalizam a importância de ter filhos ou sugerem que adiemos ou limitemos os filhos de uma família. Minhas filhas recentemente me mostraram um blog escrito por uma mãe cristã, não de nossa religião, com 5 filhos. Ela comentou: ao sermos criados nessa cultura, é muito difícil obter uma perspectiva bíblica sobre a maternidade. Ter filhos fica abaixo da faculdade em prioridade, abaixo de viagem pelo mundo. Deixa eu sair aqui. Com certeza, abaixo da liberdade de sair à noite à vontade, abaixo de malhar o corpo na academia, abaixo de qualquer emprego que você tenha ou espera obter. Ela acrescenta então: a maternidade não é um passatempo, é um chamado. Não colecionamos filhos porque os achamos mais bonitinhos do que selos. Não é algo que fazemos se conseguirmos encontrar tempo para isso. É o motivo pelo qual Deus nos concede tempo. O que mais chamou tua atenção aí, Patrícia? E eu podia acrescentar aqui que também é a perca da liberdade de, às vezes, a gente falar no Zoom e sem um barulhinho ali, né? Não assistiu uma aula. É. O que me chamou a atenção, né, assim, assim, eu digo mais pessoal do trabalho, né, que a gente convive mais tempo, passa o dia todo. Eu sempre tive pessoas que sempre falavam, né, tu é muito nova, ter filho é para mais tarde, casar é para mais tarde, né, tem que aproveitar a vida, isso, aquilo. As pessoas falam muito, a gente vê muito isso, né, que filho é para depois, quando tu curtir tua vida. E se a pessoa não tiver, assim, porque eu sempre tive esse desejo no meu coração, né, de ser mãe. Então, eu acredito que se a pessoa não tiver o desejo, ela acaba sendo influenciada, né? Se ela não tem essa visão, né, de que filho não é só mais um no mundo, né? A importância de criar um filho é muito grande. Obrigado, Patrícia. Muito bem. É um chamado, né? É um chamado que ele fala ali, né? É um chamado divino. Eu me arrisco a dizer que é um dos mais importantes chamados, que é o de ser mãe, né? De ser pai. E é um chamado que nós não somos desobrigados. É um chamado eterno. E aí a gente tem que ter atenção, né? Como a Patrícia comentou, às vezes as pessoas em nossa volta, né? No trabalho, às vezes até os parentes, eles vão nos dizer que isso não é uma coisa importante, né? É uma coisa para segundo plano. Mas não é assim que Deus pensa. E aí a gente tem que estar atento sobre isso, né? Quais são as minhas prioridades? Será que eu estou colocando outras prioridades acima do mandamento do Senhor? Alguém tem alguma pergunta ou comentário que gostaria de fazer sobre isso? Você falou sobre família, né? Uma das coisas quando a gente, logo quando a gente casou, né? A família, mais do Renan, né? Que a minha nem é daqui. Eles sempre falavam, né? Alguns mais próximos falavam que não era pra gente ter filho agora, que não era o momento, era para esperar, né? E assim, realmente foi uma decisão nossa, porque se a gente fosse seguir o que as pessoas próximas falavam, a gente nem teria o Ravi agora. Olha aí, eu também passei por isso, meu Patrícia. Quando eu casei com a Karina, tinha uma parte da torcida da família que não queria que a gente tivesse filho, né? Agora estavam lá fizeram até pompom para a gente não ter filho, no início do casamento, né? E a gente não pode, se a gente dá ouvidos às vezes a isso, né? Como diz Paulo, a gente observa tudo e retém o que é bom. Não está em briga, né? Mas agora sim, pergunta para vocês. Como é que a gente pode definir um casal? Acho que foi o Gleison falou aqui, né, que ele tinha até um plano de ter 2 filhos, depois foi para o templo e mudou ali a meta, de repente, a quantidade de filhos.
como é que a gente faz para saber quantos filhos a gente tem que ter e quando vai ter? O que vocês acham, na opinião de vocês? Como é que a gente responde essa pergunta? Quem é casado aí, que quer contar a sua experiência, ou os que não são casados ainda, compartilhar o que você pensa sobre isso. Opa, lá vem a Patrícia. Ou Eu Renan. vou falar o que eu penso, né? Na minha Aham, cabeça, eu sempre tive isso, que filho é algo muito sério, né? Eu tenho que ter aham, condição de criar, porque não ok. adianta só colocar no mundo. Se eu não tiver a condição Uhum. da educação, saúde e as necessidades básicas que ele vai precisar, né? Então, na minha cabeça sempre foi assim: eu quero ter muitos filhos, mas eu também quero ter condições para educar eles bem, dar um plano de saúde bom para ele, não que falte nada, né? Bem deles, né? De cada um que vier, né? Ok. Tá, obrigado, Patrícia. Alguém tem algum outro pensamento? Como podemos saber quantos filhos ter e quando ter? O que você acha, Letícia? Tá pensando, tá pensando. E você, Mary Gleison? O que vocês acham? Como é que a gente sabe, descobre isso? Olha, ela tá até falando para mim aqui, né, que e a gente pensa em ter filhos, só que o nosso, tipo, a gente, não sei nem como falar. A Vai gente começar pensa até a em ter falar em filhos. línguas. Tipo, eu tô até gaguejando aqui agora, né? Ficou até nervoso. Calma, calma, fica tranquilo, não fica nervoso, não. Tô Mas até olha só, suando vamos aqui. lá. Na ver... Calma, calma, vai. Liga o ventilador. Oi, fala, Mary, fala. Não, na verdade, desde o início do casamento, o Gleitson já tem desejo de ser pai, né? Se aparece dele assim, lua de mel, bora fazer um filho, pronto. Seria assim, pronto. Eu estaria com o bebê no colo. Mas o meu processo de desejar ser mãe foi literalmente processo de conversão, porque eu deixei bem claro para ele, né, quando a gente casou. Falei para ele que eu tinha uma grande dificuldade, não de desejar ser mãe, mas de desejar gerar um bebê. O processo de gravidez para mim não me encantava. Eu não conseguia me sentir encantada, sabe, por barriga crescendo e enjoo e ter um bebê, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, eu me esforcei para, como posso dizer, me converter a isso, né? A mudar meu coração. E é um processo que, na verdade, tem durado até agora. E hoje em dia eu consigo sentir esse desejo de ter um bebê, de gerar uma vida, de entender com toda essa visão, sabe, real sobre gerar um filho. Só que atualmente, né, a gente está se preparando para dar condições melhores para o nosso filho. Então, claro, a gente deseja muito, atualmente eu desejo muito ser mãe, e ele deseja muito ser pai. Mas a gente precisa ter talvez se esforçar um pouquinho mais só para estar preparado para ter esse bebê, porque apesar de obviamente, cumprir o mandamento do Senhor e tudo mais, a gente precisa ter condições para isso. A gente precisa dar o melhor para o nosso filho, obviamente. E é o que a gente prioriza. Então, quem sabe ano que vem, né? Olha, já tem até data, Gleice. Olha aí, ó, tá vendo? Já começa aí, já tá dinheiro para comprar passagem. Tá vendo, Gleice? Como a boa esposa nos ajuda. Quer falar, Gleice? Sim, sim. É uma decisão muito particular, né, do casal. É algo muito Hum, importante essa situação de ter um filho. No meu caso, particularmente, a gente está procurando condições boas para isso, né? E as condições não são só questão financeira, tem a questão de tempo, porque uma criança requer muito do nosso tempo. Então, se a gente ter um filho enquanto a gente estuda na faculdade, os dois, pelo menos, estudando, e trabalhando, fica muito ruim, na minha opinião, né? Pelo menos tem que ter somente o trabalho ali e tal, e poder dar uma boa qualidade de tempo para a criança, né? Que ela precisa disso.
Então, eu aprendi que o Senhor ele não fala quantos filhos nós devemos ter ou quando a gente tem que ter. Ele só deu o mandamento que a gente tenha filhos. Se for um, se for 20, é decisão do casal. Isso. Muito bem, muito bom, Gleison. Essa é a decisão de quantos filhos ter e quando ter, é uma decisão do casal junto com o Senhor, né? Não é uma decisão da mãe, da sogra, do pai, do sogro, da tia, do tio, de ninguém. É o casal e o Senhor. Deixa eu compartilhar uma situação com vocês que salienta, ensina sobre isso, tá bom? Que foi até o Alder Henderson que compartilhou. Gleison, podia ler para nós? O Elder Anderson falou sobre a importância de nos aconselharmos com o Senhor ao tomarmos essas decisões. O momento de ter um filho e o número de filhos são decisões particulares que devem ser tomadas entre o marido, a mulher e o Senhor. Essas são decisões sagradas, decisões que devem ser tomadas com oração sincera e implementadas com grande fé. Irmãos e irmãs, não devemos julgar uns aos outros, uns aos outros nessa responsabilidade sagrada e particular. Isso. Então, o momento de ter filhos e número de filhos são decisões particulares, devem ser tomadas entre marido, mulher e o Senhor. Então, essa é uma decisão que a gente tem que envolver o Senhor nessa situação. Isso é um princípio importante. Às vezes, a gente pode ser tentado a tomar uma decisão só entre eu e minha esposa, sem envolver o Senhor. Mas a gente precisa envolver o Senhor, porque esse é um assunto muito sagrado. E um outro princípio, essas decisões devem ser tomadas com oração e implementadas, ou seja, elas se colocam em prática com grande fé. Grande fé. Ele não falou uma pequena fé, uma grande fé. Ou seja, o assunto de quantos filhos ter e quando ter é um assunto que precisa de nossa fé. O problema é que se nós tivermos pouca fé, esse é um assunto que pode ser um desafio para nós. Então, esse é um princípio que eu queria salientar dentro disso que o Adenderson ensinou. Alguém tem uma pergunta ou dúvida sobre isso? Algum comentário sobre essa parte? Tudo bem claro, né? Uma coisa importante, amigos, que eu queria salientar aqui que ele falou, a gente tem que tomar cuidado com às vezes a gente julga alguns membros de não ter filhos ainda, né? Casais, a gente faz até comentar, nossa, olha aquele casal ali, ó, já estão casados há anos, tem um filho, né? A gente faz comentários, às vezes, com nossos amigos, pessoas próximas, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque esse é um assunto muito sensível. Porque a gente tem irmãos e irmãs que eles desejam muito ter filhos, se esforçam para isso, mas não são abençoados. E tem algumas pessoas que não vão receber essa bênção de ter um filho nessa vida. Mas, como a gente já tem aprendido ao longo do curso, aqueles que são justos e fiéis, o Senhor não vai negar nenhuma bênção para eles. Para aqueles que são justos e fiéis e guardam seus mandamentos. Então, no tempo do Senhor, todos vão ter essa oportunidade, essa bênção. Tá bom? Falando da minha experiência, né, com nossas filhas, a Karina, eu não lembro muito bem se foi antes da gente casar ou depois que casar, eu descobri, a Karina, minha esposa, compartilhou comigo, que quando ela era jovem, ela tinha feito um exame e que talvez ela tivesse dificuldade de engravidar. Ela ia precisar fazer uma cirurgia que não faz aqui em Belém, e nós íamos ter que ir para São Paulo. E eu falei, nossa, que coisa, eu não sabia disso, mas eu acho que era alguma coisa que a gente estava noivo já, ou já tinha casado, não me lembro muito bem quando eu recebi essa notícia. Só sei que fiquei assim, nossa, que coisa. Eu falei, tá bom, então vamos
buscar, né, ter um filho, e se você não conseguir, a gente vai ter que fazer um tratamento para você. E, felizmente, o Senhor nos abençoou. Depois de 2 anos apenas de casado, a gente queria já ter um filho logo no primeiro ano, mas não foi possível. No segundo ano de casados, ela teve a Sara. E quando a Sara nasceu, a Karina fazia faculdade, eu também. E ela teve que trancar a faculdade, por causa quando foi chegando perto da gestação ali dela nascer, ela teve que trancar a faculdade para ter a Sara. E eu acredito que foi das duas, foi a que mais a gente teve desafios. Mas a Karina se formou em pedagogia, depois ela voltou, depois de um bom tempo, acho que foi quase depois de 1 ano e meio, ela voltou a estudar, depois que a Isa nasceu. Ela se formou, eu também consegui me formar, trabalhamos, e eu posso testificar para vocês que cada uma das nossas filhas vieram com uma sacola cheia de bênçãos do Senhor. Porque sempre depois de cada uma o Senhor nos abençoou muito, com muitas coisas em casa, em nossa família. E isso me lembrou de uma escritura que nós lemos essa semana no Vem Segue-me. É uma escritura que está lá em Mateus. Eu queria compartilhar com vocês. Mateus, no capítulo 18, no versículo 25. Então, quando eu li essa escritura essa semana, eu lembrei dessa aula, lembrei das minhas filhas quando elas nasceram. Lá em Mateus 18, um discípulo perguntou: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E o Senhor pegou uma criança e colocou no meio deles e falou: aquele que não se fizer aquele que for como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E ele ensinou algo interessante aqui no versículo 5. Quem poderia ler para nós? Deixa eu ver aqui. Emily, poderia ler? Posso. Mateus 18:5. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como está, a mim me recebe. Isso. E aquele que recebe uma criança, a mim me recebe. E eu posso testificar para vocês que quando nós recebemos nossas filhas, foi como se nós estivéssemos recebendo o Senhor em nossa vida e nossa casa. E, de fato, elas nos ensinam muito sobre o Salvador. E o Senhor falou que aquele que recebe a Ele, recebe ao Pai. Então, receber filhos dele na nossa família é como se nós recebêssemos o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, meu convite para nós hoje é que possamos ponderar sobre como está a nossa visão em relação a ter filhos, quantos filhos ter e quando ter. E possamos ponderar sobre isso, ponderar sobre se estamos colocando o Senhor nesse assunto, ponderar sobre como podemos aumentar nossa fé e confiança nele, de que ele vai nos ajudar a cuidar dos seus filhos. Eu sei que isso é verdade. Ter filhos é uma bênção do Senhor, é um privilégio, uma dádiva. As minhas filhas são uma herança do Senhor, que ele me deu para cuidar e para ajudar a levar de volta para ele. E elas me ajudam a ser melhor, me ajudam a me tornar uma pessoa melhor. E sei que esse é um mandamento importante do Senhor. Alguma pergunta, dúvida, comentário? Compartilhar esse testemunho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Para encerrar, pedir para o Gleidson fazer a oração de encerramento para nós e espero vocês aí na próxima aula,
próxima quinta, e a lição da próxima aula será as lições 16 e 17, obter felicidade na vida familiar por meio de Jesus Cristo e ser parceiros iguais no casamento, lições 16 e 17. Anderson? Só lembrando, aqueles que estão aqui com a gente pela primeira vez, que a lista de frequência ela funciona através de um link que é enviado no chat. Eu acabei de enviar aí, daí é só clicar no link e preencher as informações, tá bom? Para registrar a frequência de vocês. Só isso mesmo. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, meu amigo. Pode orar para a gente, Gleidson? Quero. Bem. Obrigado, Gleidson. Obrigado pela participação, hein? Presença de De vocês. nada, meu amigo. Estou aí para isso. Isso aí. Até a próxima aula, hein? Até semana que vem. Até a próxima. Tem Santos. Até a próxima. Tem Santos daqui a pouco, viu? Às 8h30. Para quem for assistir Santos.